Queridos irmãos, amigos, a quem essa palavra possa chegar nesta tarde, Paulo deixou uma reflexão para nós no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, onde ele afirma assim dizendo: combati um bom combate, acabei minha carreira e guardei a minha fé. Agora só me resta a coroa, que o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Meus irmãos, eu sei que combater um bom combate não é fácil, né? E eu tive pensando e analisando como se fosse nós nos dias de hoje, combater um bom combate. Eu estive analisando e fiquei pensando que nós já começamos a combater, já começamos a lutar pela vida desde o momento em que saímos no ventre da nossa mãe, aonde nós temos uma certa dificuldade para sairmos do ventre da nossa mãe e vir para esta vida para podermos combater e começar a combater um bom combate. Quando saímos do ventre de nossa mãe, nós já encontramos algumas dificuldades, porque nós temos que começar a criar imunidades para sobreviver, temos que se adaptar com os alimentos. Mais para frente, quando vamos entender por gente o que é ser gente, começamos a ver as atitudes das pessoas, e aí é onde entra a nossa personalidade. Nós temos uma personalidade, mas muitas das vezes nós mudamos por causa da personalidade das pessoas que estão ao nosso redor. Então veja bem, eu vejo as pessoas que estão ao meu redor e, baseado no que as pessoas fazem ao meu redor, eu vejo as minhas atitudes e equiparo, né? Vamos assim dizer, equiparo as minhas atitudes com as atitudes dessa pessoa, e ali eu tiro, né? Ponho por base o que eu vou ser, como eu vou fazer. Eu crio a minha personalidade própria através da que as pessoas fazem e através do que eu acho certo. Eu crio a minha personalidade. Então, combater um bom combate, existe muitas formas, várias coisas que pode fazer nós combatermos um bom combate. Não é porque alguém da nossa família, ou porque amigos, ou porque pessoas do lado A, do lado B faz coisas erradas, faz coisas que não agradam a Deus, que eu vou fazer também. Não, essa é uma personalidade própria dele. Eu preciso criar a minha personalidade para me combater um bom combate. E o apóstolo Paulo, ele foi bem afirmativo. Ele sabia que ele tinha combatido um bom combate. Eu fico imaginando, né, as aflições, as lutas, as perseguições, as dores que o apóstolo Paulo sofreu. A Bíblia disse que ele levou 5 quarentenas de açoite menos uma. A Bíblia disse que ele foi preso, e ao ficar preso, a Bíblia disse que ele foi transportado de navio para uma outra cidade. A Bíblia disse que o navio, no meio do mar, né, naufragou, e Paulo conseguiu sobreviver com mais alguns tripulantes daquele navio que estava como preso. A Bíblia diz que eles caem e param em uma praia. E quando eles param nessa praia, a Bíblia diz que eles estão lá numa fogueira. E a Bíblia disse que veio uma serpente e picou, né? Mordeu Paulo. E naquele tempo, os historiadores dizem que quem era picado por uma serpente, por uma víbora, naquele tempo morreria. Mas Paulo não morreu. Imagine, quando Paulo fala combati um bom combate, acho que ele ficou, eu tenho certeza, ele ficou pensando nos seus últimos dias de vida, ele ficou pensando em tudo que ele passou, né? Até mesmo das coisas boas que ele não fez, que a Bíblia diz que ele perseguiu o povo de Deus, mas depois ele se converteu ao Senhor e foi fazer a vontade do Senhor. Então ele analisou todo esse episódio, essa trajetória que ele traçou em sua vida, e aí ele pôde afirmar essa palavra dizendo: combati um bom combate. E aí ele continua: acabei a minha carreira e guardei a fé. Então Paulo, quando ele falou esse versículo, ele estava nos seus últimos dias de vida, e ele sabia que ele tinha feito algo de bom para o Senhor. Tanto é que ele fala que acabou a carreira e guardou a fé. A fé dele não acabou. A fé apenas guardou. Se fosse preciso Paulo voltar a viver, né,
novamente, a fé dele estaria viva no Senhor para combater um bom combate. Então a fé dele não acabou, ele apenas aguardou a fé. Guardou a fé para quê? Porque ele tinha certeza que ele seria julgado pelo justo juiz. E ele afirma dizendo mais adiante que após ter combatido um bom combate e guardado a fé, ele continua afirmando: agora só me resta a coroa, que o justo juiz me dará naquele dia. Então ele tinha fé, ele tinha a esperança guardada que a coroa estava reservada para ele, que o justo juiz, não é qualquer juiz, é o justo, é o que faz as coisas certas, é o que julga as coisas como são. Ele sabia que o justo juiz naquele último dia ia dar para ele a coroa de vida eterna. E aí ele fecha dizendo ainda que essa coroa não era somente para ele, mas é para todos quanto amarem a sua vinda. Então, queridos irmãos e amigos que estão ouvindo essa palavra, sei que muitas vezes as coisas não são fáceis para você. Sei que você passa por lutas, angústias, aflições, perseguições, mas tudo isso faz parte do combate dessa vida. Enquanto você viver desde o dia que você nasceu até o último dia de vida em que você morrer, você tem um combate diário, um combate 24 horas por dia. Você vai dormir, né? Pensando na luta, nas aflições, nos problemas. Amanhã você acorda e eles estão todos ali. Faz parte do combate que você tem que combater nessa vida. Mas o que me chama a atenção é que existem 3 tipos de fim de carreira, né? Porque o apóstolo Paulo, nos fins da sua carreira, né, ele partiu com o Senhor, mas existem 3 formas de nós partirmos, ou de acabarmos a nossa carreira, ou de acabarmos o nosso combate. Uma dessas fases seria quando temos uma morte acidental. O que é uma morte acidental? É quando eu estou andando na rua, vem um carro, me atropela, eu morro na hora. Ou estou dirigindo o meu carro e tem uma batida, né, e essa batida acaba eu vindo morrer, ou na hora da batida, ou quando vou para o hospital, ou de repente do nada eu estou andando na rua, eu tropeço, caio, levo um tom, bato com a cabeça na guia, morre na hora. Isso aí é uma morte acidental. Aí vem a outra morte, que é a morte por doença. De repente as pessoas pegam doenças que são incuráveis, né, que não preciso falar de nome de doenças, mas doença que não tem cura, e a pessoa acaba morrendo. Acabou a carreira da pessoa, o combate dela acabou ali. Existem aquelas pessoas que já velhinhos ou velhinhas acabam o combate nos últimos dias da sua vida sem ter mais força para lutar, mas enquanto em vida eles combateram um bom combate até o último dia, seja ela por doença ou seja ela por velhice. E existe a outra fase, que essa é a que eu prefiro descartar, que é uma fase difícil, que a Bíblia disse que para essa fase, né, de fim de carreira, a Bíblia disse que não tem salvação, que são os homicidas. São aqueles que não aguentam o combate, que não aguentam a sua carreira e acaba tirando a sua vida, acaba se matando. E a Bíblia disse que para esse tipo de pessoa não existe salvação. Então, meu irmão, meu amigo, quem estiver ouvindo essa palavra, você que hoje está com vida, está com saúde, né? Talvez você está com um monte de problema, né? Falta de dinheiro, a vida financeira não está fácil, a vida sentimental não está fácil, mas o que é interessante, o que é importante na sua vida é que você ainda tem a vida. Você pode mudar essa situação. Peça direção ao Senhor para você também fazer um bom combate, igualmente o apóstolo Paulo, para que quando você fazer esse bom combate nos últimos dias da sua vida, você pode dizer igualmente o apóstolo Paulo falou: combati um bom combate, acabei minha carreira, ou seja, acabou os últimos dias da minha vida, estou de partida, né? Não vou viver mais, mas agora só me resta uma coroa, que o justo juiz me dará naquele dia. E aí eu termino por aqui, que o apóstolo Paulo, mesmo nos últimos dias de vida dele, mesmo na hora que ele estava vendo que estava para partir, ele ainda deixa uma mensagem de fé, de esperança, de ânimo, de coragem, para todos que estavam ao redor dele e para nós que estamos nos dias de hoje. Ele disse que essa coroa
que estava preparada para ele. Não era só para ele. O justo juiz ia dar para todos quantos amarem a sua vinda. O que ele quis dizer? Em outras palavras, quer fazer igual eu, quer ser igual eu, quer receber uma coroa de glória e de vida, então ame a vinda do Senhor Jesus. Ele quis dizer, procure fazer as coisas certas, procure servir a Deus, procure fazer a vontade de Deus, para que quando for no final dos seus dias, aonde vai ficar registrado tudo o que você fez, o bom combate, onde muitas vezes você sem força ia para a igreja, onde muitas das vezes, sem saber o que fazer, você confiava em Deus, onde muitas das vezes, onde você viu que não havia saída, não tinha um jeito para sair, para fazer as coisas certas, você pediu a direção a Deus. E você que é evangélico nunca deixou de estar diante da presença do Senhor. Tudo isso faz parte de um bom combate. E aí quando acabar o combate da sua vida, que o Senhor vir tirar a sua vida, seja qual for das fases que eu falei, né, por doença ou por acidentalmente, e aí sim, tudo que você fez em vida no combate vai ser guardado. E quando o justo juiz vier naquele dia, ele vai julgar a mim, vai julgar você, vai julgar a todos nós. E aí sim, ele vai dar a coroa de vida para aqueles que fizeram a sua vontade, para aqueles que fizeram o que era certo, para aqueles que procuraram fazer as coisas boas dessa vida, né? Para todas essas pessoas que fizeram a vontade de Deus, essas pessoas vão receber uma coroa de vida pelo nosso próprio Deus, que será o juiz, que será o justo juiz de toda a nação. Fique com essa palavra nesta tarde. A partir de hoje, procure fazer a vontade de Deus, procure fazer aquilo que Deus se agrada, para que quando for nos últimos dias da sua vida, você também possa dizer: combati um bom combate, acabei minha carreira e guardei a fé. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.